Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Essa semana a gente vai estar trabalhando um pouquinho com circunferência ainda, que a gente iniciou na semana anterior. Nessa semana a gente vai estar falando exclusivamente de equação reduzida da circunferência. A gente vai aprender como montar, como trabalhar com essa equação reduzida e também ver quando um ponto pertence à circunferência ou não a partir da equação, tá bom? Explicar aqui alguns conceitos para vocês, pessoal, conceitos esses que serão importantes para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Assim como uma reta, toda circunferência também tem uma equação que a representa. Dado uma circunferência de centro C a B e um raio R, como é que a gente determina a equação de uma circunferência, pessoal? Vamos primeiro entender uma coisa, a definição de circunferência. Uma circunferência é um conjunto de pontos que estão exatamente à mesma distância do centro. Deixa eu pegar aqui meu marcadorzinho a laser. Uma circunferência nada mais é do que o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância desse centro aqui. A distância do centro até qualquer uma das bordas da circunferência indica o tamanho de um raio. A raio é o que a gente viu na semana anterior, tá bom? Então, Divan, eu entendendo que circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro, como é que eu determino a equação de uma circunferência? Para mim determinar a equação de uma circunferência é só eu calcular a distância do centro até uma das bordas, até um ponto que está na borda da circunferência. E é isso que a gente vai fazer aqui só para demonstrar para vocês, pessoal, como é que essa equação foi construída, de onde é que ela saiu, certo? Você não precisa saber como construir ela, mas eu vou mostrar aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. Tá bom? Eu tenho aqui o centro com coordenadas A e B, e eu tenho aqui em cima da circunferência um ponto qualquer, que eu chamei de P, com coordenadas X e Y. Então, eu vou calcular a distância entre o centro e o ponto P, que essa distância vai indicar para mim o raio. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos, pessoal? A gente já estudou um pouquinho sobre distância, lembra que distância entre C e P é igual a raiz de x do segundo ponto, que é o x do P, então eu coloquei aqui o x, menos o primeiro número do primeiro ponto, que é o A. Então eu peguei o primeiro desse, menos o primeiro desse, x menos A ao quadrado, mais, agora eu pego o segundo desse, menos o segundo desse, vai ficar y menos b ao quadrado, e isso vai dar para mim o raio, tá bom? Para desmanchar a potenciação, vocês veem que isso aqui está dentro de uma raiz. Para desmanchar a radiciação, eu tenho que transformar isso em potenciação. Então, essa raiz aqui, ela some e aparece um quadradozinho aqui em cima do R. Com isso, eu tenho a equação da circunferência montada. Toda circunferência, ela tem uma equação reduzida nesse formato aqui, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que esse A aqui é o primeiro número do centro, esse B aqui é o segundo número do centro. Então, os dois números do centro eles aparecem no lugar tanto do A quanto do B, tá bom? A gente vai precisar lembrar disso quando a gente começar a trabalhar com essa equação. Eu queria só que vocês memorizassem essa ordenzinha, ó. É x menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. O que é esse A e esse B? São as coordenadas do centro. O que é esse x e esse y? É as coordenadas de qualquer ponto que vão estar aqui em cima da circunferência. E o que é esse R? É o raio, tá bom? Vamos aprender, pessoal, aqui agora como montar uma equação se eu tiver as coordenadas do centro e do raio. Se eu der para vocês as coordenadas do centro e der também a medida do raio, é possível vocês montarem a equação da circunferência? É sim. É uma das coisas que vai ser cobrada no exercício, que eu vou estar mostrando para vocês aqui como proceder. Eu separei aqui dois exemplos, e com esses dois exemplos eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês montam a equação de uma circunferência. O primeiro dos exemplos diz assim, ó. Determine a equação de uma circunferência de centro 3 e 9
O centro dessa circunferência está localizado no ponto 3 e 9 e a medida do seu raio é 3 centímetros. Qual é a primeira coisa para fazer, pessoal? Você colocar aqui a estrutura da equação de uma circunferência. Toda equação reduzida ela tem essa estrutura. Ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer aqui, Aldivan, para montar a circunferência agora? Pessoal, agora é só montar um processozinho de substituição. Vocês lembram lá no slide anterior que eu disse para vocês que essas letras A e B é o lugar onde você coloca as coordenadas do centro? Então, esse primeiro número aqui, que é o 3, vai vir para o lugar do A. Esse segundo número, que é o 9, vem para o lugar do B. E esse aqui, que é o raio, vai no lugar de quem, pessoal? No lugar do R. Eu vou mostrar aqui, ó, só feita a substituição. O que é que eu fiz aqui, ó? Repeti o X menos, aí no lugar do A, eu coloquei o primeiro número do centro, que é 3. Então, ficou x menos 3 ao quadrado, aí fui repetindo. Mais y menos b, aí no lugar do b é o segundo número do centro, certo? Ficou y menos 9 ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado. E o raio aqui é quanto? 3, ó. Coloca a estrutura, depois só substitui, tá? E aí você vai só terminar de montar fazendo o cálculozinho aqui do raio, tá bom? Ó, aqui embaixo eu repeti tudo até aqui e só fiz o cálculo do raio ao quadrado. Aqui, quanto é 3 ao quadrado? 9. Aqui está a minha equação da circunferência, ó. Dessa circunferência que tem raio 3 e 9, que tem centro na localização no ponto 3 e 9, e a medida do raio é 3, a equação dela fica assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado igual a 9. Essa é a equação dessa circunferência. Então, o que é que você tem que fazer aqui toda a vida, pessoal? Ó, pega esse primeiro númerozinho aqui, põe no lugar do A. Esse segundo número, põe no lugar do B. E o raio você coloca no lugar do R, tá? Uma coisa só que você tem que observar aqui é que esses números sempre vão para a equação com o sinal trocado. Ó, ele aqui está mais 3, não é isso? Quando eu trago ele para cá, já tem esse menos aqui da fórmula. Aí menos com mais, fica menos, tá? Se ele tivesse negativo aqui, Aldivan, o que era que ia acontecer? Quando eu colocasse aqui, ó, ia ter o menos da fórmula e o menos dele. Aí menos com menos, ia ficar mais. Troca o sinal sempre, tá? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Encontre a equação da circunferência que tem centro menos 6 e 8 e o raio é 10. Vou só colocar a estrutura aqui para vocês relembrarem. Ó. É sempre assim, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Pegar esses três números e colocar cada um no seu lugar. Ó. As coordenadas do centro aqui é no lugar de A e B e o raio aqui é no lugar do R. Tá certo? Então, como é que fica isso, pessoal? Ó, eu destaquei até isso aqui para vocês, a questão de trocar o sinal sempre. Ó. Aqui é para ficar x, aí um menos que já tem aqui, aí o número que vem no lugar do A. O número que vem no lugar do A aqui é menos 6. Aí ficou o menos que já tinha na fórmula com o menos do 6. Ó. X menos menos 6 ao quadrado mais y. Aqui ficaria ó, y menos mais 8. Menos com mais já dá menos, eu já deixei o menos aqui. Tá bom? Y menos 8 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Fazendo a regrinha de sinal aqui, ó, menos com menos mais, aí fica x mais 6 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado, isso é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Tá aqui a equação montada. Não tem muito segredo nisso aqui não, tá, pessoal? É só pegar esses dois numerozinhos aqui, colocar no lugar do A e do B com o sinal trocado, e esse aqui coloca no lugar do R. Tá certo? Você rapidinho já chega na sua equação reduzida da circunferência. Tá, pessoal? Com isso a gente encerra essa primeira parte da aula. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Procure ver outros vídeos na internet com mais exemplos. Tá? O que é que eu espero que você tenha aprendido nessa primeira parte do nosso vídeo? Como montar a equação da circunferência se na questão vier lhe dando as coordenadas do centro e a medida do raio. Se você tiver o centro e o raio, você consegue montar a equação da circunferência. Tá bom? É só pegar a sua estrutura. Beleza, pessoal? Nós vamos seguir agora para uma segunda parte da aula.